Bom, vamos aqui então ao conto A Desejada das Gentes. E lembrando, né, quem é que é a Desejada das Gentes? É uma mulher chamada Quintíria, que vai ter uma característica que ela tinha aversão ao casamento. O conto aqui ele se estrutura em forma de diálogo. Nós temos um personagem chamado apenas de Conselheiro, que começa a conversar com um amigo dele, que não é nomeado, e eles vão falar exatamente sobre esse caso do conselheiro aqui com essa dona Quintíria, tá? O que diz o conselheiro? Todos os homens devem ter uma lira no coração, ou não sejam homens. E aí eles estão conversando, eles estão caminhando. E aí esse amigo do conselheiro diz, vamos andando. Vamos, diz o conselheiro, Divina Quintíria. Reparem como é que ele chama, né? Porque ele vai contar um caso sobre essa mulher divina, que é a Quintíria. Mas reparem que o diálogo entre eles é eles caminhando, tá? Então o conselheiro está com um amigo dele ali que não é nomeado e o amigo do conselheiro diz, chamava-se Quintíria? Ah, eu conheci ela de vista quando andava na escola de medicina, uma linda moça com esse nome. Dizem que era a mais bela da cidade. E o conselheiro diz, há de ser a mesma, porque tinha essa fama mesmo. Magra e alta? Isso, que fim levou? Aí o conselheiro explica, morreu em 1859, 20 de abril. Nunca me há de esquecer esse dia. Vou contar-lhe um caso interessante para mim, e creio que também para o senhor. Olhe, a casa era aquela, morava com um tio, ela, a dona Quintília, morava com um tio, chefe de esquadra reformado. E aí o conselheiro diz, né, que conheceu a Quintília quando ela tinha 30 anos, que é uma idade para o século XIX que já tinha passado um pouco da idade de casar. E o conselheiro diz, já a conhecíamos, eu e o meu companheiro de escritório João Nóbrega, ambos principiantes na advocacia e íntimos como ninguém mas nunca nos lembrou namorá-la. Ela andava então no galarim, era bela, rica, elegante, da primeira roda. Então reparem, né? O conselheiro está contando para um amigo dele que não é nomeado um caso em que ele e o seu amigo Nóbrega eram íntimos dessa Quintília e aí resolveram, de certo modo, tentar namorar ela, tá? E aí o conselheiro disse que ouviu um grupo de homens dizendo, né, que ninguém conseguia entrar no coração da dona Quintília. Alguns até tentavam dar em cima dela, paquerar ela, mas não passavam disso. Todos pasmavam do celibato da moça, ou seja, ela não se relacionar com ninguém, que lhes parecia sem explicação, e chalaceavam. Um dizia que era promessa até ver se engordava primeiro. Outro que ela estava esperando a segunda mocidade do tio para casar com ele. Outro que provavelmente encomendara algum anjo ao porteiro do céu. Então reparem, né? Vão fazendo essas piadas, vão brincando, né? Com o fato da dona Quintília não se relacionar com nenhum homem, tá? E aí, claro, o conselheiro ficava brabo com esse falatório, essas piadinhas, né? E aí o conselheiro então tem a ideia dele e do amigo dele Nóbrega de tentar namorar a Quintília, tentar penetrar no coração dela. Aí o conselheiro diz pro amigo dele, né? Na época, vamos tentar o assalto à fortaleza? Ou seja, tentar invadir o coração da dona Quintília? Que perdemos com isso? Nada. Ou ela nos põe na rua, diz não, e já podemos esperar por isso, porque ninguém consegue, ou ela aceita um de nós, e tanto melhor para o outro, que verá o seu amigo feliz. E aí, esse amigo do conselheiro, o Nóbrega, diz para o conselheiro, combatamos então pela nossa Quintília, minha ou tua? Mais provavelmente minha, porque eu sou mais bonito do que tu, conselheiro, né? E claro, né, o amigo do conselheiro que está ouvindo essa história está interessado. Pergunta se o conselheiro e o Nóbrega fizeram, sei lá, uma aposta, enfim, né? E o conselheiro diz, não, fizemos uma aposta sim, foi assim brincando. Não tínhamos contado com ela, que nos enfeitiçou a ambos violentamente. Em algumas semanas já pouco falávamos de Quintília e com indiferença. Tratávamos de enganar um ao outro e dissimular o que sentíamos. O que o conselheiro está dizendo, né? Ele e o Nóbrega se apaixonaram profundamente pela dona Quintília. E aí, como há uma aposta e aquela ideia de que um dos dois pode ficar com a dona Quintília, o que aconteceu? Vai começando a desgastar a amizade. Foi assim que as nossas relações se dissolveram no fim de 6 meses, sem ódio nem luta, nem demonstração externa, porque ainda nos falávamos, onde o acaso nos reunia. Mas já então tínhamos banca separada. E aí o que diz esse amigo não nomeado do conselheiro? Ih, começa a haver uma pontinha do drama.
E aí o conselheiro diz, tragédia, meu amigo, tragédia. Só que o que vai acontecer? O Nóbrega, ele vai ser nomeado para ser juiz lá para os sertões da Bahia e vai para lá e lá acaba morrendo. Então o conselheiro fica sozinho ali a tentar conquistar o coração da Quintília. Morreu o Nóbrega apaixonado como um simples Werther. Aí o amigo do conselheiro diz, menos a pistola, né? E aí aquela ideia, né, de citar aqui os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, a primeira obra romântica no mundo em que o Werther, ele é apaixonado pela Carlota, mas, enfim, não consegue e acaba cometendo suicídio, né? Bom, também o veneno mata. E o amor de Quintília, podia dizer-se alguma coisa parecida com isso, foi o que o matou. E o que ainda hoje me dói, diz o conselheiro. Mas vejo pelo seu dito que o estou aborrecendo. E o amigo não nomeado do conselheiro diz, não, pelo amor de Deus, juro que não, pode continuar a história, eu quero ouvir, tá? Então reparem, né, que o amigo do conselheiro diz, né, que o conselheiro não está aborrecendo nada com essa história, ele quer continuar a ouvir a história. E aí o conselheiro diz, né, que outros homens ali vieram cortejar a Quintília, ela tratava todo mundo muito bem, tinha olhos para todos, né, e deixa o conselheiro um pouco com ciúme. Afinal, acostumei-me a ver que eram olhos passageiros de um dia só. Ou seja, a Quintília é uma pessoa querida, ela aceita todo mundo, fala bem, é educada, né, mas ela não tem interesse. E vem outros amigos ali também tentar paquerar a Quintília, mas ajudados pelas amigas da Quintília. Quintília declarou que nada faria sem consultar o tio, e o tio aconselhou a recusa. O bom velho não gostava nunca da visita de homens, com receio de que a sobrinha escolhesse algum e casasse. Então também o tio ali, né, tá sempre perto da Quintília. E reparem que o conselheiro está conversando, caminhando com um amigo que não é nomeado, tá? E aí esse amigo que não é nomeado fala pro conselheiro, né? O que noto é que o senhor conselheiro era mais teimoso do que os outros, né? E aí o conselheiro diz, iludido, a princípio, porque no meio de tantas candidaturas malogradas que não tiveram êxito, Quintília preferia-me a todos os outros homens, preferia a mim, e conversava comigo mais largamente, mais intimamente, a tal ponto que chegou a correr que nós nos casávamos. Então o que diz o conselheiro, né? Bom, tinha muita gente que estava ali cortejando ela, mas ela ficava conversando mais comigo, mais intimamente comigo, me preferia a todos os outros, e aí chegou até correr boato que a gente ia se casar. Só que o conselheiro diz, muitas vezes quis dizer a ela o que sentia, mas as palavras tinham medo e ficavam guardadas no coração. Escrevi cartas sobre cartas, todas me pareciam frias, difusas ou inchadas de estilo. Demais, ela não dava ensejo, oportunidade a nada. Ela tinha um ar de velha amiga. Ela parecia sempre uma amiga, não uma pessoa interessada, de certo modo, né, em alguma questão ali de casamento, porque a gente sabe, né, que essa desejada das gentes, aqui o título, é a Dona Quintília, realmente cortejada por vários homens, desejada de vários aqui, mas que ela tem essa questão de aversão a casamento, a relacionamento. Aí o conselheiro diz, no princípio de 1857 adoeceu meu pai em Itaboraí. Corri a vê-lo, achei-o moribundo. Este fato reteve-me fora da corte uns 4 meses. E aí reparem, 4 meses longe da Quintília. E quando ele volta, a Quintília é totalmente prestativa, né? Ela sente a dor do conselheiro ali. E aí o amigo do conselheiro pergunta, mas isso aí não é amor? Assim acreditei, diz o conselheiro, e dispus a minha vida para desposá-la. Só que nisto adoeceu o tio dela gravemente. E aí depois o tio dela, da Quintília, morre. Só que ela tinha vários parentes ali, enfim, né? E aí o conselheiro também fica muito triste com a morte do tio. Ele mostra isso. A palavra pareceu-me um convite matrimonial. 2 meses depois, cuidei de pedi-la em casamento. E aí o que acontece? Ele toma coragem aqui e pede a Quintília em casamento. Só que a Quintília adivinhara, pelo transtorno do meu rosto, o que eu ia lhe pedir, e deixou-me falar para preparar a resposta. A resposta foi interrogativa e negativa. Tipo, casar para quê?
era melhor que ficássemos amigos como antes. E aí o conselheiro, né, acaba dizendo, tá, amizade também é amor, né? Fala pra ela, pô, tu quer ser amiga e tudo mais, né? Mas por que a gente não dá um passo a mais, se casa? Só que a Quintilha acha melhor que não é casar. Casar não é legal aí nessa hora, né? Ela diz, estou velha, disse ela. Vou em 33 anos. E o que diz o conselheiro? Mas se eu amo assim mesmo, repliquei. Só que a Quintilha insiste, eu quero ser só amiga. E aí, claro, né, que o conselheiro acaba contando para a Quintilha que fez uma aposta com o amigo, aquele Nóbrega. E a Quintilha odiou. Sentiu-se, não sei se diga, magoada ou irritada. Censurou-nos a ambos, não valia a pena que chegássemos a tal ponto. E aí o conselheiro, né, diz para ela que ama realmente ela, que se separaria do Nóbrega se fosse preciso, 1000 vezes, mas ela diz, não vale a pena. Fiquemos amigos, disse-me estendendo a mão. E o que diz o conselheiro? É impossível. Pede-me uma coisa superior às minhas forças. Eu nunca poderia ver na senhora uma simples amiga. Eu só a vejo como um grande amor. Né? Então, reparem que o conselheiro está contando essa história para um outro amigo que está caminhando com ele ali, certo? Esse amigo não é nomeado, tá? E no momento que o conselheiro está contando, o conselheiro está com a mão tremendo, tá? Então ele está sentindo muito essa história, né? E ele diz que o problema foi a esperança de poder casar com ela. No fim de 5 dias, saí para Itoboraí, onde me chamaram alguns interesses do inventário do meu pai. Quando voltei 3 semanas depois, achei em casa uma carta de Quintilha. Datava de 4 dias, era uma carta longa. E aí, claro, nessa carta aí, a Quintilha diz que estava esperando o conselheiro todos os dias, estava com saudade dele, né? Mas que ficasse só o amigo e lá fosse ver a sua amiga. Ou seja, cortando qualquer questão de relacionamento. Lembrando, é uma carta para amigo. E aí, como é que ela finalizava a carta? Quero uma garantia? Juro a você que não casarei nunca, diz ela. E aí, claro, né, o conselheiro vê que eles têm uma ligação forte de amizade, só que por parte dele é amor, e por parte dela talvez até tenha amor, mas ela quer amizade. E aí o conselheiro responde à carta. Declarei que era tal a minha obediência e o meu amor que eu cedia, mas de má vontade, porque depois do que se passara entre nós, ia me sentir humilhado. E aí o amigo do conselheiro, para quem ele está contando ali, né? Deixe-me adivinhar o resto. O juramento dela era só um anzol místico e tudo mais, né? Pra tu ir correndo atrás dela e tal, né? E aí tá achando que o conselheiro foi correndo à casa da Quintilha e tudo mais, né? Porque é como se fosse uma carta dizendo, vem atrás de mim. E o conselheiro diz, não, eu não corri. Eu só fui 2 dias depois, tá? E aí ele mandou, né? Enfim, ela mandou, né, um bilhetinho ainda, todo carinhoso e tal. Ela responde, não fale de humilhação onde não houve público. É uma coisa só entre nós, então não tem humilhação, certo? Bom, aí o conselheiro acaba voltando, continua com as relações com ela, mas relações de amizade. Só que, claro, né, quando ele reata, fica agora sempre do lado dela na amizade ali, volta aquela pontinha de esperança dele poder se casar com ela. Cuidei que um dia de tarde ela viesse a casar comigo. E os boatos de nosso casamento correram o mundo, chegaram aos nossos ouvidos. Eu negava formalmente e sério. Ela dava de ombros e ria, como se fosse mesmo uma piada ali, né? Continuavam só amigos. Só que aí, detalhe, surge um novo pretendente. Um diplomata austríaco, ou não sei que, rapagão, elegante, ruivo, olhos grandes e atrativos, e fidalgo ainda por cima, ou seja, um adversário à altura. Quintilha mostrou-se tão graciosa que ele cuidou estar aceito e tratou de ir adiante. Só que detalhe, né? A Quintilha é extremamente educada. Ela meio que abre as portas ali, né? Enfim, da elegância, da simpatia, e as pessoas estão achando que ela está afim. E aí o que acontece? Não rola nada. E ele acaba saindo, né? E depois a Quintilha ela fica doente. Foi então que a nossa intimidade cresceu de vulto.
E aí o conselheiro, claro, vendo ela doente, fica ali, né, horas e horas com ela, né? Foi então que a estudei muito. Escutando as suas leituras, vi que os livros puramente amorosos achava-os incompreensíveis, e se as paixões aí eram violentas, largava-os com tédio. Reparem que a Quintilha aqui não gostava dessas leituras, desses romances extremamente sentimentais, as leituras românticas. Enfim, se tinha muita paixão, ela já largava. Não, ela queria mais aquela coisa mais, talvez mais realista, né? E aí o que acontece? O amigo do conselheiro pergunta, tá, e de que moléstia ela padecia, sofrer do quê? Da espinha, diz o conselheiro. E chegamos assim a 1859. Desde março desse ano a moléstia agravou-se muito. E aí ela começa a emagrecer muito, fica muito mal, ela pergunta para o médico se ela vai morrer. Perdida não, murmurou o médico. Jura que não estou perdida? E aí, reparem, ele hesitou, ela agradeceu a ele. Uma vez certa que morria, ordenou o que prometera a si mesma. E aí o que diz o amigo do conselheiro? Casou com o senhor aposto. E o conselheiro diz, ai, não me relembre essa triste cerimônia. Ou antes, deixe-me relembrá-la, porque me traz algum alento do passado. Não aceitou recusas nem pedidos meus. Ela casou, Dona Quintilha casou comigo à beira da morte. Foi no dia 18 de abril de 1859. Passei os últimos 2 dias até 20 de abril ao pé da minha noiva moribunda e abracei-a pela primeira vez, feita cadáver. Reparem, né? Então ela aceita se casar quando ela está à beira da morte. E aí entendam, né? O conselheiro vai abraçar ela quando ela já está ali virada num cadáver, né? E o amigo do conselheiro diz, bom, mas isso aí tudo é muito esquisito. E aí o conselheiro finaliza, não sei o que dirá a sua fisiologia. A minha, que é de profano, crê que aquela moça tinha ao casamento uma aversão puramente física. Ou seja, ela não queria relação, talvez, sexual. Casou meio defunta às portas do nada. Chame-lhe monstro, se quer, mas acrescente divino. Ou seja, quer chamar ela de monstro? Chama, mas acrescente divino, tá? Então lembrar, claro, que o caso aqui contado pelo conselheiro tem uma certa distância temporal. O conselheiro amou a Quintilha, se manteve preso, né, por uma esperança a todo momento, enfim, e só casa às portas da morte dela. Por isso esse carinho, né, que ele tem por ela e tal. Ele diz para o amigo, tu pode até chamá-la de monstro, por ter casado comigo, enfim, quase morta, né? Mas chama de um monstro divino, porque lembrando, né, no começo, o conselheiro chama ela de Divina Quintilha, tá? E parece que ela casa ali com pena, né? Enfim, porque ela tinha até prometido nunca casar com ninguém, certo? Conto um tanto estranho aqui, mas o que chama atenção é que é um conto que o conselheiro está nos contando aqui, né? Enfim, e está caminhando nas ruas aqui, então, em forma de diálogo.